Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. Também pelo band.com.br/RS. Tá valendo o seu WhatsApp. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco pelo 99224-1220. 99224-1220. Temos a Primeira Liga, temos negócios e a primeira informação não é das melhores e vem com o JB da Central Band do Esporte. JB, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Beneguete. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, mas a gente precisa informar que o capitão Maicon está fora da temporada 2017 pelo Grêmio. Ele não suporta mais as dores no tendão. A fisioterapia que vinha fazendo não resolveu o problema do Maicon. Ele terá que passar por um procedimento cirúrgico e o camisa número 8 do Grêmio só volta aos gramados em 2018. Maicon está fora desse ano. São 3 meses de recuperação, então só para a pré-temporada do ano que vem por conta de dores no tendão. Meneghete. Manifesto aqui a minha preocupação, porque eu estava imaginando o Renato construir, não que eu acho que seja o melhor, como o Renato construiria o time do Grêmio com a saída do Pedro Rocha, daqui a pouco a gente vai falar também, com o Maicon. Então jogaria com, em aspas, 4 volantes, talvez o Arthur pela esquerda e o Ramiro pela direita, Michel e Maicon, Ramiro e Arthur, Luan e mais à frente o paraguaio Lucas Barrios. Acho que esta seria a construção. O Fernandinho não pode ir para a esquerda porque, embora seja canhoto, joga muito melhor com o pé atravessado, né? Como o Robben faz a seleção da Holanda no Bayern, gosta de jogar daquele lado. O Arroio está surgindo agora. Né? O Everton é um menino ainda, quando começou jogando não teve a mesma performance em altíssimo nível do que quando entra. Então acho que seria esta a escalação que o Renato iria apostar. Perdeu o Maicon, acho que é um grande prejuízo. É sim, com certeza. Embora o Maicon já não vinha jogando, né? O Grêmio agora tem que se preocupar em manter quem está no elenco. Arthur, o Pedro Rocha saiu, o Luan, Barrios, esse é que tem que estar com condição física ideal. Por isso eu saúdo a eliminação não só do Grêmio, como também do Internacional da Primeira Liga. Foi-se um fardo. É menos 1 ou 2 jogos para o Grêmio se desgastar. Ribeiro. Não, eu vou ser bem prático, tá? A única coisa que me preocupa no Grêmio é a saída do Pedro Rocha. O resto, na minha opinião, são pequenas coisas que põem no pacote, né, e parece mais do que realmente Mas ontem você jogou a toalha em termos de Libertadores da América. Pois é. E hoje recolheu a toalha. E hoje eu vou, assim, ó, posso falar? Rapidamente, fala agora, depois a gente amplia. Tá bem. Eu não vou desistir do Grêmio. Tá? Eu não Continua achando que o Grêmio será o campeão. Vai ser campeão, tá bem, apesar de tudo isso. Tá bem. Apesar. Daniel. O que está me preocupando esse processo do Grêmio é a saída do Pedro Rocha, né? O Maicon com esse problema, o Bolanhos que saiu, o Lincoln que está saindo, o Gata Fernandes, esse pequeno desmanche. Nós que sempre enaltecemos a qualidade do grupo do Grêmio, isso me causa uma certa preocupação. Eu temo que isso possa, lá na frente, atrapalhar um pouquinho ou dificultar mais os planos do Renato. Agrego aí a teu raciocínio que o Jeromel está machucado e que o Douglas voltou a sentir a lesão no joelho. Claro, pode ser um susto apenas, tem que ver os próximos dias. Vamos voltar à Central Band do Esporte agora com uma notícia boa, JB, vamos lá. É verdade, Meneghete. O torcedor do Grêmio tá chateado porque esse cara aqui, ó, o número 32 do Grêmio, o Pedro Rocha, foi vendido para o Spartak Moscou da Rússia, isso está confirmado. Mas nós temos uma boa notícia para o torcedor, uma camisa autografada pelo Pedro Rocha, tá aqui, ó, o autógrafo dele, que nós vamos sortear ainda hoje no programa, o número 32 do Grêmio. Fica ligado aí, tem uma pergunta, eu já vou dar uma dica, tem a ver com a estreia dele que aconteceu lá atrás, o Filipão ainda era o técnico, mas calma que no decorrer do programa a gente divulga, Meneghete. Legal, fique ligado aí a promoção, a camisa. Imagina ganhar a camisa do Pedro Rocha no dia que ele foi oficialmente anunciado como ex-jogador do Grêmio. Pô, é uma relíquia, é um presentaço esse, né? Esse entra pra história. O Ribeiro tá chorando aqui, ó. Eu acho que deveria ser minha. Calma, Peter Rock, don't go. Calma. O Internacional está fora da Primeira Liga, perdeu em casa ontem para o Atlético Mineiro. Max Correia nos conta a história do jogo. O Inter foi a campo com reservas que não faz muito tempo tiveram o gosto da titularidade no Beira-Rio. Ideias de jogadores tipo Nico, tipo Camilo, a gente já tinha, né? A gente precisava consolidar ideias de outros jogadores. No embalo de Nico Lopes, Charles e Carlos ia criando. O Atlético Mineiro apostava no ex-colorado Valdívia e na dupla Robinho e Fred. Em meio aos medalhões, foi Cleiton quem calibrou o pé e mandou para o fundo da rede. O segundo tempo foi de pressão do Inter. Carlos pediu pênalti.
e depois deu essa baita vacilada. Nico entortou todo mundo, parou no goleiro Giovani. Pausa na blitz colorada para o Fred perder esse gol feito. Volta para mais Inter, em cima da linha. Na trave. Até o Sacha isolar a chance do empate. Na somatória final, nós fizemos um jogo com volume alto, tivemos muitas oportunidades. Tudo isso faz parte de um processo de construção. A construção não é só treinamento, a construção também é colocar na arena para jogar e ver efetivações de desempenho. Na somatória final da equipe, o grupo esteve dentro da expectativa. Não bastasse encarar a noite fria, o torcedor colorado ainda viu o time ser eliminado da Primeira Liga. Se servir de consolo, o plantel do Inter agora vai ter um bom tempo para se preparar para o que realmente importa: se manter na ponta da Série B e navegar em águas tranquilas rumo à primeira divisão. Guto Ferreira vai ter 10 dias para treinar o grupo para o jogo diante do Juventude, que é só no sábado da semana que vem. A gente queria, e dentro do nosso planejamento, a gente acreditava que poderia vencer hoje. E acho que até que nós fizemos um jogo que poderíamos ter vencido. O resultado não foi o adequado, mas poderíamos, e dentro do nosso planejamento, para o final de semana era utilizar a equipe titular. O Inter foi, eu acho que a estratégia está errada, a gente já vai falar sobre isso, mas foi garfado ontem de forma escandalosa no Beira-Rio pelo pênalti do Carlos, que foi sonegado, talvez pênalti e expulsão do goleiro do Atlético Mineiro. Foi uma garfada assim, na cara de todo mundo. É o juiz que mostrou que não tem competência. Alguém lembra o nome dele? Juiz? Ribeiro, que fez o jogo ontem, não sei, ninguém sabe. O juiz que mostrou que não tem competência para um jogo oficial. Braulio da Silva Machado, é isso, né? É, isso Braulio aí, da Silva Machado. Não tem competência, gente. Não tem, estava perto do lance e não marcou. Diga lá, Daniel Oliveira. Pessoal, preste atenção nesse recado. Essas daqui vocês já conhecem, né? São as maquininhas do PagSeguro do UOL. A Moderninha Pro, a Moderninha Wi-Fi e a Minizinha. Vocês já sabem que elas não têm aluguel nem taxa de adesão. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Agora elas também aceitam os cartões de crédito Hipercar e Hiper. É isso mesmo. Além de Mastercard, Visa, Elo, Amex, Diners, Ticket, Sodexo e VR Benefícios, agora as Moderninhas e também a Minizinha, elas aceitam Hipercar e Hiper. Mais 2 opções para você vender muito mais. E lembrando que as maquininhas do PagSeguro ainda têm 5 anos de garantia e o vendedor recebe o dinheiro das suas vendas em apenas um dia. Compre agora a Moderninha Pro por 12 vezes de R$ 69,90, a Wi-Fi por 12 vezes de R$ 39,90 ou então a Minizinha por apenas 12 vezes de R$ 9,90. E aceite os cartões de crédito Hipercar e Hiper nas suas vendas. Tá esperando o quê? Acesse agora pagseguro.com.br ou então ligue 4003-6624 e peça já a sua Meneghetti. Legal, Daniel. Vem pra cá pra debater, a gente vai começar com o Internacional. Felipe, eu não consigo concordar com a tua tese de que é saudável para a dupla Grenal estar fora da Primeira Liga. Pro Grêmio eu até parcialmente concordo. Não que é bom estar fora, mas que tem a estratégia de colocar o seu time C lá. O Grêmio tem Libertadores da América, o Grêmio tem uma esperança matemática ainda no Campeonato Brasileiro. Tá, o Grêmio tem a maior competição que ele pode disputar, que é a Libertadores, e talvez no final do ano o Mundial. Mas o Internacional, que está jogando uma Série B, que está bem, se estivesse sofrendo na Série B, ameaçado, não, o Inter está bem, tem boas possibilidades de subir, tem que tentar ganhar a competição. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Gilney, grande Colorado. Tive esse embate ontem com ele aqui no pátio da Bandeirantes. Claro que o Colorado, o torcedor, quer ganhar tudo. A Primeira Liga seria mais um título. Mas não vale absolutamente nada. E o Inter ia perder, desviar o seu foco, que é a Série B. O jogo de ontem, eu não discordo, tinha que ter sido utilizado o time reserva, como de fato foi, até para observar alguns jogadores que são insuficientes. Ontem se concluiu mais uma vez que alguns jogadores não são do nível do Internacional, nem para a Série B. E eu vou citar o Robertson. Não pode estar no grupo do Internacional. E é um time que está se preparando, um clube que está se preparando a voltar à elite. Ontem observou, chegou a algumas conclusões, alguns jogadores não podem estar nesse grupo. Para isso serviu o jogo contra o Atlético Mineiro. Se passasse pelo Atlético Mineiro, ia começar a se criar a ilusão de que pode ser campeão da Primeira Liga e que o Inter é grande. Calma, o Inter tem que subir. O grande objetivo do Inter é a Série B. Foco tem que ser na segunda divisão. Tu concorda, Ribeiro? Concorda? Pareceu eu falando. Então eu discordo, retiro tudo que eu disse.
Assim, Meneghetti, eu vou tentar, claramente, essa é a minha visão, evidentemente, respeitando, viu, Tu Daniel? claramente, o Felipe não foi claro. Respeitando, tá? Respeitando. Vai. Alguns não entendem, mas Que por ironia. que o Inter usou os reservas e no final de semana queria os titulares? É que as pessoas estão confundindo o planejamento técnico com o planejamento físico. É impossível você querer poupar o desgaste de alguns, dando mais carga para eles, entenderam? Você tem que primeiro descansar para depois usar. Então, o planejamento dessa vez do Inter está correto. Descansou os caras no meio de semana e joga o jogo treino no final de semana, ou a Primeira Liga, se fosse, porque não pode deixá-los parados, né? Porque a parada também é perigosa. Este Ribeiro Carraveta. Ribeiro Correto, está corretíssimo o que foi feito. E para terminar, é a coerência que eu tenho aqui, que graças a Deus o Felipe agora, né, está concordando. Série B, o resto não interessa. Não se atrapalha, Internacional. Ó, que bom, graças a Deus. Pela tese de vocês, não devia nem ter jogado o Gauchão, porque podia atrapalhar. Nem ter jogado o Gauchão. Que eu vou terminar, tá? O Inter tá bem, o Inter tá bem. Vai, Daniel. Eu sou contra essa ideia absurda de que é bom perder. Né? Não, eu acho que não é por aí. Primeiro ponto, o Internacional fez isso que o Ribeiro disse. Né? Fisicamente ele descansou o Sacha e o Edenilson no primeiro tempo para que dessem uma carga maior no segundo tempo para o Internacional buscar resultado. Por que foi o Sacha e o Edenilson? Aí já tem uma certa tem que saber por que foi o Sacha e o Edenilson, e nós tínhamos outros titulares, inclusive do banco de reservas. Claro que eu entendo que o problema é físico, que o Internacional tenha que poupar alguns jogadores. Mas não todos sentiram da mesma forma que alguns realmente sentiram e que não tinham condição de jogo. Outra, a direção do Internacional estabeleceu a seguinte premissa: vamos jogar com o time reserva no meio da semana e no final de semana nós vamos jogar com o time titular. Pois bem, vale lembrar que para jogar com o time titular no final de semana tem que ter um jogo do final de semana. E aí o Internacional foi com o time reserva e não ganhou. E agora vai fazer um jogo treino com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, sábado 10 da manhã. Então, tinha que ter pelo menos colocado um time misto que teria a condição de ganhar o jogo. Eu não estou dizendo um time titular, mas um time com mais... Não, mas bota 3, mais 2, 3 seria suficiente para passar pelo Atlético. Exatamente. E encaminhar o título da competição, né? Que não tem adversário. Exatamente. Tá, vamos escalar o time do Fluminense, que foi o grande campeão da Primeira Liga do ano passado. Não vale absolutamente nada esse torneio. Encaminharia o título, né? Por quê, cara? Porque são os adversários do Inter. O Internacional passa ontem. Flamengo e Paraná, quem ganhou? Paraná. Então não tem. Paraná. Londrina na outra chave, Cruzeiro focado na final da Copa do Brasil, o Inter encaminharia o título ontem. Eu fico com a entrevista do Abel Braga após o jogo. O Fluminense foi eliminado e é o atual campeão da Primeira Liga, então ele pode falar sobre isso. Ele foi questionado: o que você acha dessa competição? Ele disse: ela não nasceu, ela não está morta, ela nasceu morta. Bom, isso essa competição não vale absolutamente nada. Isso é uma coisa. A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem mais status que a Primeira Liga. Não tem. Isso é uma coisa. Não tem. Não tem. Então me diga. É o atual campeão da Copa São Paulo. Bom, e o da Primeira Liga. Mas aí a gente vai sabe, né? Que a gente vai lembrar quais sabe, né? A gente foi buscar informação. Eu não cobria a Copa São Paulo. Eu não sabia, fui buscar informação porque eu não sabia. O Fluminense eliminou o Internacional ano passado, na semifinal. Eu não me lembrava disso. Um jogo, se não me engano, em Brasília ou em Goiás. Tá, eu só não entendi assim. Eu realmente eu queria saber. Eu queria saber para que esse estresse todos com a Primeira Liga. Sabe, eu realmente não entendo. O Internacional só tem um objetivo, meu Deus, isso é que até me irrita um pouco. O Ribeiro, um clube é movido a títulos. Um clube é movido a títulos. Ontem tinham lá 10 mil torcedores, né? 11 mil. Tu vê como o torcedor botar 11 mil no teu time B, entre B e C, no jogo de uma competição que não vale nada, que eu concordo, isso não vale nada. Tu imagina se o Nacional ganha essa competição, se vai para uma final, o que pode significar de venda de camiseta, de Não Outra pode, coisa nós poderíamos ter. Tu sabe que quando o Grêmio foi eliminado do jogo contra o Cruzeiro, na rodada seguinte, o Internacional bota mais 7 ou 8 mil torcedores, as coisas funcionam assim. Poderíamos ter um Grenal que valeria muito mais do que a própria competição. É verdade. Nós poderíamos ter Seria um estresse a mais, Daniel, pros dois. Ah, bom, tu não quer estresse. Mas claro que não. Então não joga. Mas, Meneghetti, tu é um. O Meneghetti é um dos que vem aqui e diz: a dupla Grenal tem que pensar além do Mampituba, fica nessa rivalidadezinha. Aí que é um Grenal desnecessário. Mas eu não tô o Grêmio tem que pensar na Libertadores e o Inter em subir, Mas eu não estou dizendo que o Inter, eu acho que tem um meio termo. Eu não estou dizendo que o Inter tem que botar a força máxima.
Eu acho que poderia colocar um time misto ontem. Estou orgulhoso de ti, filho. Não estou dizendo assim, não, bota a força máxima, todo mundo. Não, mas bota um time misto reforçado, ganha do Atlético e vai à frente da competição. Acho que é um desgaste Eu estou chegando à conclusão. E que bom que caíram fora, por quê? Porque se fossem campeões, ou o Grêmio Internacional, eu seria obrigado a vir aqui dizer não vale absolutamente nada. Aí seria gremista ou colorado. Que bom que os dois caíram fora. O que aconteceu? Eu ia chamar o JB agora por ordem do nosso produtor. Tem que montar time para uma competição Fala, só. JB. Olha aqui, Meneghetti, chegou a hora. Você vai lá no Facebook dos Donos da Bola para responder a seguinte questão, para ganhar essa camisa linda do Pedro Rocha. Tá aí, ó. Na nossa página, postado agora, tem que responder ali naquele post. A seguinte pergunta: qual era o número da camisa de Pedro Rocha na partida de estreia pelo Grêmio? Qual era o número da camisa do Pedro Rocha na partida de estreia pelo Grêmio? A última foi o 32. Será que era o 32? Fica a pergunta na sequência. Quem acertar, leva essa camisa do Pedro Rocha, autografada por ele, a última usada pelo jogador, Meneghetti. O primeiro que acertar, leva a camisa, né? Isso. Tá bem. Vamos discutir então, já que a gente entrou com a promoção da camisa do Pedro Rocha, sobre o substituto dele, que eu tava postando minhas fichas no Maicon. Tá fora da temporada. Quem vocês acham que o Renato vai escolher? Fernandinho. Isso, pra mim... Do lado esquerdo? Sim. Não jogou bem ali, né? Não jogou, mas não tem jogou que se bem adaptar. ali. Ele entrou contra o São Paulo. Eu acho que ele vai testar primeiro o Fernandinho. Né? E eu acho que ele já vai começar contra o Sport Recife a testar o time contra o Botafogo. E, inclusive, na volância. Porque com o Maicon afastado e o Michel suspenso... O Michel tá fora. Ele vai ter que, por exemplo, testar o Jailson ali. Eu não acredito que ele vá com o Maicon, com o Arthur e Ramiro como volantes. Não acredito. Acho que ele não vai mexer nisso aí. Não vai mexer no Ramiro. Então, ele tem duas coisas para resolver. E acho que ele vai começar com o Jailson ou alguém na volância e o Fernandinho na... Ele não poderia optar pelo Leonardo Moura no meio de campo e mudar um pouco a forma do Grêmio jogar? Aí ele muda demais. Aí ele põe Ramiro... É interessante. Aí ele põe Ramiro e Arthur com o Leonardo Moura. Poder pode. Eu acho que isso pode acabar lá na frente se confirmando. Embora o substituto imediato deveria ser o Arroio, né? Mas o jogador não se adaptou com a fratura no nariz, não se adaptou à máscara. Eu acho que esse vai ficar para a opção de banco. Então acho que, de repente, o Renato pode buscar um caminho alternativo. Aí sim, só para terminar, aí ele poderia fazer o que tu quer, né, Miguel? Não é o que eu quero. O que eu quero? Tu sabe o que eu quero? Não, o que eu quero já não tem, porque o Maicon tá fora. Não, eu não tô dizendo que eu quero. Eu achava que o Renato ia fazer isso. Não, Fernandinho na direita, Meneghetti. Se o Fernandinho jogar, tem que jogar pelo lado direito. Tá, mas aí se ele tira o Ramiro dali e põe na volância, ele pode botar o Fernandinho. Não, mas acho que não vai Ontem fazer. até... Acho que Aí ele mexe demais em 3 posições para acertar uma. Acho que a gente vai debater mais adiante a seleção brasileira. Ontem o Tite, na entrevista coletiva, falou sobre o Luan, que ele testou o Luan como centralizado, né, atrás do centroavante e aberto pela ponta. Acho que o Luan pode jogar aberto pela ponta, fazendo a função do Pedro Rocha, mas não é o que o Renato vai fazer. Agora, acredito que até ele gosta muito do Fernandinho, ele vai botar o Fernandinho aberto. Eu colocaria o Everton, mas acho que ele vai botar o Fernandinho. Mas o Everton, quando começou as partidas, não teve a mesma performance do que quando entrou, né? Quando ele entra, ele entra melhor. Ele não tem a mesma disposição de marcação do Pedro Rocha. Mas acho mais fácil tu ensinar um jogador que já sabe jogar bola a marcar do que um marcador a jogar bola. É o caso do Everton. O Renato disse... o Renato deixou claro que o Everton é meio que um substituto do Lucas Barros. Não acredito que o Renato vá pensar no Everton agora de uma forma diferente. Eu só gostaria de citar uma coisa assim para vocês, que tirando tudo isso, a questão da Libertadores, a convicção que permanece comigo, né, de que é apenas o Pedro Rocha, o resto para mim é menor de todos esses problemas. Eu só acho que isso tudo que aconteceu está revelando uma coisa. Né? O Grêmio depositou todas as fichas no dinheiro do Luan. Sim. Todas. E aí, quando viu que não ia sair, acabou despejando para conseguir esse número. Né? Isso revela o desespero que o Grêmio estava em fazer dinheiro. Mas isso aí o Grêmio sempre deixou claro, Ribeiro. Que vender o Pedro Rocha é muito barato, tá? Não acho. Eu também acho. 12 milhões de jogador que não vestiu camisa da seleção brasileira, não acho. Acho que vendeu bem.
Acho que vendeu bem. Já temos o vencedor da camisa do Pedro Rocha, JB. Já temos, Meneghetti, já temos sim aqui, ó, nesse momento, 736 comentários na nossa página do Facebook, mas quem ganhou é o Gustavo Guimarães, de Porto Alegre, o primeiro a acertar. Não era 32, não foi a 32, a primeira camisa utilizada pelo Pedro Rocha foi a 17, no dia 14 de fevereiro de 2015, quando o Grêmio perdeu para o Veranópolis por 1-0, ele entrou no intervalo na vaga do garoto Everton. O Filipão, inclusive, saiu mais cedo daquele jogo, saiu da Casa Mata, e o Pedro Rocha estreou com a camisa 17 do Grêmio. O Gustavo Guimarães foi o mais rápido, o mais ligeiro e acertou. Olha, nesse momento nós temos aqui, deixa eu ver, 800 e tantos comentários, Meneghetti, mas já foi pro Gustavo. Parabéns ao Gustavo, camisa 17, camisa de jogador de seleção brasileira, né? Uma camisa de jogador de seleção, hoje vestida pelo Ramiro. Camisa de jogador de seleção brasileira. O Ramiro já está começando a se entrosar, né? Foi lá na concentração, rever os seus amigos, o Juliano especialmente. O Ramiro já está, ele tá em vias de, né? Se não para a Copa do Mundo, para a sequência depois, o Tite seguindo seu trabalho como campeão do mundo vai dar oportunidade para o Ramiro, ou ainda para a Copa do Mundo, quem sabe, né? Ô, JB, eu queria saber se tem interatividade aí sobre essa questão dos reservas da dupla Grenal na Primeira Liga ou sobre os substitutos de Pedro Rocha. Tem sim, Meneghetti. É claro que agora a galera tá enlouquecendo, tá entrando comentário pra caramba, mas a Larissa tá dizendo que hoje tá só o Ribeiro Neto chorando no Donos da Bola. Imagino que porque perdeu o Pedro Rocha. O Maurício Santos tá dizendo que tinha que fazer um quadro dessa relíquia da camisa do Pedro Rocha. É verdade, a última utilizada pelo jogador na sua passagem pelo Grêmio por aqui. O Douglas Weber está dizendo que enganaram o Grêmio com o jogador Beto da Silva. É muito limitado e não sabe o que fazer com a bola. Que mais está dizendo o Lucas Gonçalves? E depois de muito tempo, Felipe Duarte está feliz. Será que com a derrota colorada? Não, rapaz, o Felipe Duarte está feliz porque é um cara de bem com a vida, foi na CB e tal. O Dom Ramon está perguntando o que é feito do Arroio. Valeu, um abraço, meu caro Dom Ramon. Hoje o médico do Grêmio conversou conosco, o Arroio está liberado pelo médico que lhe operou, tá tudo certo, tudo ok com ele, não precisa nem máscara mais, agora só depende da condição física para o Renato colocá-lo em campo, que tá boa, ele já está treinando, o Renato na sequência vai relacioná-lo. O Felipe Duarte está feliz, ele vai ficar mais feliz agora. Eu estou nas mãos aqui, um grande abraço ao Aveline, José Aveline, que é o editor da revista Gol, tradicionalíssima publicação do mundo esportivo, especialmente do futebol aqui do Rio Grande do Sul. Tá o Kahneman, deveria estar na seleção argentina jogando contra o Uruguai hoje, hein? O Kahneman deveria estar na seleção argentina, não há nenhuma dúvida sobre isso. Material resistente. Esse aqui é muito forte. E olha aqui, tem um pôster aqui do Esporte Clube Igrejinha. E prestem atenção, alô comunidade de Bagé, Grêmio Esportivo Bagé. Tá aqui, ó, e eu vou dar de presente esse pôster da minha revista Gol. Obrigado. Pega a sua nas bancas para o Felipe Duarte. Tá aqui a minha felicidade hoje, hein? Olha lá. Eu quero ver esse pôster amanhã, depois do resultado do Baguá. Meu primo disse assim, me ligou ontem e disse o seguinte: pô, tu vai perder o Baguá, não vai poder assistir. Eu disse, eu tô muito triste, eu vou ter que fazer o jogo da seleção brasileira. Eu tô muito triste que não vou acompanhar o Baguá. Uma, duas, mas tá aqui, ó. Campeão já somos, ó. 3 páginas sobre o Grêmio Esportivo Bagé na Gol, tá? Tu vai comprar todos os exemplares, tem a tua família, né? Distribuir pra toda a família. 3 páginas. Mas tem matérias também sobre o Cláudio Vinck, sobre o Kahneman, que tá na Grande na abraço capa. aqui pro Fernandinho, camisa 10 do Bagé, que foi o autor do gol, meu parceiro, meu amigo. Abraço pra ele. Bela matéria do João Batista sobre o Cláudio Vinck, né? Deve ser, né? É o nosso setorista, né? Tem um WhatsApp na linha, a gente coloca no ar agora. Pedro Neto, na tua opinião aí, qual é o nível de profissionalismo do Bolanhos referente ao Grêmio? Um abraço. Foi para mim, né? O nível de profissionalismo, eu vou dizer uma coisa para ti. Profissionalismo ele não teve. Só que a gente tem que saber que o ser humano, ele pode ganhar bem, ele pode ganhar mal, ele tem problemas como qualquer outra pessoa. Acho que ele administrou muito mal a relação profissional dele. Né? Mas eu entendo que ele não esteja feliz. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas realmente, profissionalmente falando, eu acho que ele não administrou bem isso aí. Vem administrando mal, né? Ontem eu falei com repórteres equatorianos do treino da seleção brasileira e esse comportamento que ele teve aqui em Porto Alegre já era recorrente lá no Equador. A verdade é que ele não tem problemas, ele criou problemas. É diferente. Me desculpa. Não, é muito difícil. Cara, todo mundo tem problemas. Todo mundo cara. tem problemas, mas às vezes tu cria problemas. Eu acho que faltou profissionalismo do jogador. Claro que sim. E acho que faltou pulso firme na direção do Grêmio. Que não poderia simplesmente passar a mão na cabeça e ficar dando desculpa esfarrapada, um jogador que estava focado em outras coisas em Porto Alegre e não naquilo que é o seu sustento. O jogador não foi profissional.
Diga lá, Daniel Oliveira. Meu amigo, não crie problema na sua relação, recupere a relação a dois com o ativo, tá aí o telefone na tela, mas espera só alguns segundos porque a Luciana tem um monte de barbada para você, né, Luciana? Com certeza. Olha, presta atenção aqui se você quer melhorar o seu desempenho na hora H. Tem certeza que tá bom? Olha, de repente não tá tão bom assim, hein? Fazer uma avaliação aí. A sua parceira às vezes quer mais, uma noite apimentada, verdade. coisas diferentes. Então, para mudar a sua relação para melhor, você precisa do ativo. Ele é seu aliado. Você vai ter mais qualidade e também quantidade entre quatro paredes. Ele é um super estimulante que não vicia e é indicado para homens de todas as idades. É importante. Porque ele não altera a pressão sanguínea. Pessoal que fica com medo, vai alterar a pressão? Não, não vai. Porque os outros alteram. Então, com o ativo você toma tranquilo. É só ligar 3099-9292. 3099-9292 e aproveitar a nossa promo turbo. Olha, final de mês tá aí, último dia, e todas as promoções estão em uma só, para liquidar o estoque de vez. 3099-9292, primeiro pagamento só lá em outubro, não mexe no bolso agora. A entrega é grátis e sigilosa para todo o estado e aquela parcelinha mínima para você aproveitar. 3099-9292, não tem nas farmácias, é direto do laboratório, mas eu digo, quem ligar nos próximos 10 minutos e comprar o ativo, recebe presente em dobro na compra. Então aproveita, 3099-9292, muitos descontos e ainda presente em dobro. Vamos lá, investe no teu relacionamento. 3099-9292, Daniel. Tá esperando o quê, meu amigo? Tá aí o telefone 3099-9292 ativo. Esse transforma a Primeira Liga em Champions League, ô Meneghetti. Essa eu gostei. Essa eu gostei. O que é, Paulinho? Não me lembro agora o que tu queria que eu fizesse, Paulinho. Roberto Melo, vice de futebol do Internacional. Roberto Melo falando se o Internacional acertou ou não o planejamento na Primeira Liga, especialmente no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Nos acho a palavra correta, planejamento. A gente fez um planejamento para essas 2 semanas e dentro desse planejamento, evidente que o nosso principal objetivo no ano e talvez um dos principais objetivos na história do clube é o acesso. E a gente vinha de uma batida muito forte, 6 jogos, 6 vitórias seguidas, um time jogando no limite, um desgaste muito grande. Então a gente fez um planejamento desses 15 dias até o jogo contra a Juventude, que vai ser uma batalha, uma guerra dentro de campo, uma guerra no bom sentido, lá em Caxias, um jogo importantíssimo. O nosso planejamento era passar e o time titular jogar o segundo jogo no fim de semana, na semifinal, e a gente passar e ir para a final, que seria... Está marcado, me parece, para o dia 8 de outubro. Está dentro do planejamento lá jogar de fim de semana em fim de semana e ter mais uma semana de treinamento até o jogo contra a Juventude. Então, esse era o planejamento, ou jogar a semifinal ou fazer um amistoso. Infelizmente, vamos ter que fazer um amistoso, mas acho que o jogo serviu para muita coisa. Deu errado o planejamento, então, O Melo não disse isso, mas eu digo, deu errado, Porque o planejamento era para jogar a semifinal e depois já projetar a final. Não, então deu errado. Para jogar a semifinal tem que passar pelas quartas de final. Uma questão de regulamento essa. Então, o Inter colocou um time muito fraco ontem. Se tivesse colocado mais 3 ou 4 titulares, não é certeza. Mas a tendência é que estaria mais próximo da vitória, ainda que a gente tenha que ponderar que o Inter não jogou mal. Alguns jogadores. E aí eu queria que o Felipe e o Ribeiro falassem um pouco sobre as individualidades. Quem é que... João Anderson, quem é que o Internacional, quem é que se salvou ontem? Quem é que pode dizer, esse aqui o Guto pode aproveitar agora já? Pois é, dos jogadores que não estão atuando, como alguns entraram que são titulares, Eu gostei do Iago, eu concordo com a previsão de que ele tem futuro. É um jogador que, sabe, bem trabalhado e tal. Ele é um jogador, eu gosto dele, eu gosto do Iago. Já o Júnior, sabe, eu não vejo evolução desse jogador. O Charles, para mim, é um jogador que está pronto, entendeu? Eu não me preocupo com ele. O Camilo, embora não tenha jogado bem, também não me preocupo. A gente não pode analisar o Camilo porque a parceria quando ele está entrando. E o Camilo cansou ontem, Então eu não me preocupo. Agora, de resto, meu amigo, olha... O Nico Lopes, de certa forma, foi bem. Assim, eu tenho um problema com o Nico Lopes. Nós sabemos. Jogadores estrangeiros e bons, normalmente tu... Não é assim, o Nico Lopes, ele não fez uma partida ruim, fez uma partida razoável, como todo o time do Inter fez. O problema é que o Nico Lopes, dentro do nível, é aí que está, daquilo que ele custou... Isso é verdade. E do que ele custa por mês, eu acho que é um jogador abaixo
abaixo mesmo. É um jogador que não sabe jogar futebol coletivo, não recompõe, embora tenha melhorado. Eu tenho que fazer justiça. Ele melhorou um pouquinho, mas não recompõe. Só tem uma perna, entendeu? Ele tem um esforço, faz um esforço para chutar. Só tem uma perna, infelizmente. Tá bem. Só tem uma perna. Daniel. Acabou já? Não, diante de tudo que o Ribeiro Neto disse, eu quero acrescentar duas questões. Primeiro, o Hernando de fato é o substituto do Vitor Cuesta. Danilo Silva é motivo de preocupação constante. Tomou uma janelinha do Robinho dentro da área ontem, que foi um negócio constrangedor. Embora ele tenha começado muito bem o jogo. E um jogador que, ao meu ver, é uma decepção, porque eu achei que esse jogador pudesse contribuir e não conseguiu, de repente não encaixou com a realidade do Inter, é o Carlos, né? O Carlos realmente foi muito mal ontem. E acho que isso pelo menos fica claro que esse jogador sofreu o pênalti, né? Tá perdendo espaço. Sim, sofreu o pênalti. Ele tentou uma ou outra jogada, golpe, né? mas ele teve muita dificuldade. Foi um golpe, né? Pênalti. Foi muito violento, né? Tem pergunta de telespectador aí, vamos rodar agora pelo 992241220. Boa tarde, amigos Donos da Bola. Ricardo Solanes do Sul, Zona Sul do Estado. E eu quero saber o seguinte: o Robson é muito melhor do que o Carlos. Por que ninguém fala mal do Carlos, que errou 3 gols ontem na cara do gol? E aí o Danielzinho, que eu respeito bastante, fala mal do coitado do Robertson. Eu acho que o Robertson é muito mais jogador do que o Carlos. Não vamos falar do Carlos? Abraço, valeu. Traz pra mim essa aí, o Daniel acabou de criticar o Carlos. Meu bruxo. Não, até eu não critico o Robertson, eu defendi quando o Inter contratou. Eu também. Mas é um jogador que não encaixou também. Mesmo a mesma coisa. Acho que é um jogador que não encaixou na carreira. Ele não sabe se é centroavante, se é ponta, se é meia, ele não sabe o que ele é. Eu não acho tão desprezível assim o Robson. Eu acho que ele tem qualidade. Tem uma cena do filme Família não, aquela Cidade de Deus, que é o cara dizendo o seguinte: quer tomar o tiro na mão ou no pé? Eu não quero tomar o tiro. Entre Carlos e Robertson, traz outro. Pro ano que vem, traz outro. Nenhum dos dois. JB. E o empresário do Robertson me disse pela manhã, Meneghetti, que teria uma reunião com a direção do Internacional ainda hoje. Tem a proposta da Chapecoense e o Robertson pode ser liberado. Ele falou ontem na Rádio Bandeirantes o seguinte, depois do jogo, que gostaria de ficar se tiver oportunidade. Se não tiver aí, o melhor é ser liberado, Meneghetti. Eu acho que ele tem que ficar, tá? Eu acho que ele pode ser útil aí para compor o grupo para a Série B. E aí que se reavalie ele para a próxima temporada. Eu não acho ele tão desprezível assim, como o Felipe está dizendo, o Ribeiro falou, jogador pro Criciúma, né? Criciúma, grupo mas da... teve... Tu não vai ter um grupo de 30 jogadores todos com talento do D'Alessandro. Não vai ter. Claro. Não vai ter isso aí. O Robertson, com todo respeito, mas pro grupo da Chapecoense, tá bem. Ele perdeu espaço. Alguns jogadores do Inter perderam espaço. O Léo Ortiz, de titular, hoje ele é a terceira, quarta alternativa da zaga. O Carlos também, né? Acho que o Internacional vai começar a desistir do Carlos. E eu também acho. Não desistiu, o Atlético quis ele de volta, tudo não deu. Não sei por quê. Porque ele é um dos reservas do ataque, né? Tem o Nico Lopes e tem o Carlos, né? Ele é um dos reservas. Eu achei que esse jogador fosse fazer uma boa trajetória no Inter. Eu, sinceramente, apostava muito nesse jogador. Eu gostava muito do Carlos no Atlético. Infelizmente, não deu certo. Tu vê. JB, vamos lá. Olha só, Meneghetti, o atacante Pedro Rocha foi oficialmente negociado com o Spartak Moscou, da Rússia. 12 milhões de euros, uma negociação em tempo recorde, feita pelo empresário Jorge Machado, que conseguiu bater todos os recordes das últimas grandes negociações internacionais. Trouxe a proposta, o jogador aceitou, o Grêmio aceitou, e por 45 milhões de reais o Pedro Rocha está vendido. E aí o detalhe, Meneghetti, o Grêmio diz que toda essa grana vai para os cofres do tricolor. No último balanço divulgado pelo clube, tinha ali 70% do Grêmio e 30% de um investidor. O empresário do atleta falou antes da negociação, um mês antes dessa negociação, que seria 30% do Diadema. São duas versões, que o Grêmio teria comprado essa parte ou que expirou esse percentual. Mas o fato é, a versão oficial do Grêmio é que é 100% do tricolor e Pedro Rocha está indo, assina por 5 temporadas no Spartak por 45 milhões de reais. É um bom dinheiro, gente. É um jogador que não passou pela seleção brasileira, é um jogador que está fazendo uma temporada como titular do Grêmio. É um bom dinheiro. É um bom negócio pro Grêmio e acredito que financeiramente Pedro Rocha também. Desportivamente, pro Pedro Rocha, eu mantenho a crítica que eu fiz na época do Luan. Eu não sei se o Pedro Rocha não vai se esconder na Rússia. Não é jogador de seleção. Não, claro. Tudo bem. Mas o Pedro Rocha, se fosse para um time intermediário da Itália, da Espanha, poderia ter uma vitrine. Eu acho que esse jogando o campeonato russo... Eu acho que ele é talhado para fazer sucesso na Alemanha.
pela sua capacidade de E aí tá disciplina perto. tática. Eu acho que ele é talhado para isso. E acho que ele é a porta de entrada. Ele não é um garoto de 18 anos para ser contratado para o Real Madrid B, pelo Espanhol e depois ir para o Barcelona. Não. O jogador já está para vir, vai fazer 23 anos agora em outubro, daqui a um mês. Portanto, é uma porta de entrada, faz uma boa temporada lá um ano e vai jogar num grande clube. Eu acho que ele tem potencial, ele tem boa cabeça, né? Ele tem ótima cabeça. Não, o Peter Rock, ele gosta de aprender. Isso é o básico, humildade para aprender. É verdade. Acho que vai dar certo na Europa ele. Tu sabe que o Luan, eu projetava a carreira do Luan, se o Luan fosse 1 ano e meio ou estaria de volta no futebol brasileiro. Eu aconselho o Luan a renovar, porque eu acho que... JB, vamos falar de Lincoln. Lincoln Meneghetti, aos 18 anos, o jogador foi emprestado para um time da 2ª divisão da Turquia, a pedido do próprio Lincoln. Ele gostou da proposta, acredita que pode evoluir por lá, pediu para o Grêmio para ser negociado e a direção assim aceitou. Detalhe, deixa 500 mil euros nos cofres do Grêmio, o Lincoln. E ele não tem cláusula para compra depois deste um ano, na metade de 2018, um pedido do Grêmio, afinal de contas, quer contar com o Lincoln. E só para pegar um nome aqui que é bem diferente, o time é o Rizespor, da 2ª divisão da Turquia. Tem que jogar, né? Tem que jogar, né? O que o Internacional fez com o Andrigo, por exemplo, né? Bota lá no Atlético Goianiense. Tem que jogar. Ele fez com o Sacha uma vez, foi bem no Goiás, voltou e tal. Tem que jogar, então agora tem que jogar. Pena que é a 2ª divisão, né? Eu fui pedir umas dicas de Masterchef ao nosso querido Pedro Weber para saber como é que o bolo abatuma. Foi o que aconteceu com o Lincoln, né? Ele tinha que ficar um pouquinho mais no forno. Tiraram antes de ficar pronto a O Felipe batumou. lançou ele num Grenal, inclusive. Ele entrou num Grenal. Hoje mas Felipe, tem ferramenta. Tu tá brilhante, Felipe, hoje. Eu convivo contigo. Tu tá brilhante hoje. Fala, Daniel. Olha, parabéns. Esse jogador tem uma belíssima ferramenta. Eu ainda acho que ele vai amadurecer e vai dar uma boa resposta. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos aqui na Band. Olha, se você não viu, eu lhe informo, foi um bom jogo de futebol esse Cruzeiro 2, Grêmio 0. A gente vai colocar aí alguns momentos, os gols do Cruzeiro no finalzinho da partida, se encaminhava para mais uma decisão por pênaltis e o Cruzeiro fez 2 gols depois de 40 minutos. Então, foi um bom jogo. Eu entendo que o Grêmio bote seu time reserva, time C no caso ontem. Eu não entendo a ausência do Renato. O Guto Ferreira trabalhou ontem, o Mano Menezes, até ser expulso, estava na beira do campo. O Rueda do Flamengo trabalhou, o Abel trabalhou, o Lisca no Paraná. Pô, mandar o interino como técnico é desprestigiar demais os seus jogadores e a competição, Eu acho que o Renato sinceramente, não é um Mas desprestígio. o Renato não estava suspenso? Não. O Renato nem conhece alguns jogadores. Por isso que ele também não foi. Ele não sabe quem é o Esperon. Não sabe a característica do jogador. O Endres conhece mais do que o Renato esses jogadores. O grupo que o Endres tá aqui há um ano, gente. Tá aqui há um ano trabalhando, vendo treino da base, vendo treino do sub. Não sei. Isso é o normal do treinador, né? Bom, então tem um erro então dele não conhecer. Um dia ele pode precisar do recurso, não tem o jogador. Mas só não porque o Meneghetti, o Renato não estava trabalhando aqui? Tava. Eu acho que é o foco, tinha que estar lá. Ia perder 3 dias. Eu acho que dá prestígio aos jogadores que estão lá trabalhando, Ribeiro. Acho que dá prestígio aos jogadores e não ver o jogo no sofá do seu apartamento de hotel. Quem pode ter esse sentido desprestigiado é o Bruno Rodrigo. Esse sim. É isso aí. Experiente, tá num time só de garoto. É isso aí. Agora foi um bom jogo, viu? Mas tomou um drible no lance. Foi um jogo movimentado e o Grêmio poderia até ter vencido a partida. Não era lógica, mas poderia sim. Poderia. O Léo, pra mim, foi o melhor em campo. O goleiro do Grêmio. O Cruzeiro, esse time do Cruzeiro é bem melhor que o do Grêmio, né? O Cruzeiro estava um pouquinho mais O reforçado. Raniel entrou bem de novo Sassá, no time. Arrascaeta. Sassá carregou o Raniel, a zaga do Grêmio. para aí. JB, tem interatividade aí? Tem, Meneghetti, sim. Aqui no nosso Twitter, participe os donos da bola RS e interaja conosco na nossa página do Twitter. Se o nosso iPad querido aqui avisar, já para avisar o pessoal, o WhatsApp já voltou. Enquanto vocês estavam no programa aí, não tinha o WhatsApp. E o Rafael Ferreto está desesperado perguntando: verdade que o Maicon do Grêmio vai ser operado e não joga mais esse ano? Lincoln sairá para a Europa? Ferreto de Carazinho. Sim, o Lincoln foi para a Turquia e o Maicon operado por conta do tendão só volta em 2018 a jogar pelo tricolor. O Henrique está dizendo: JB, fala pro Felipe que o Bagé foi vice, campeão só o Guarani. E tem mais aqui, um cara perguntando a essa eu já respondi. Tem uma última que eu tinha falado. Ou o Inter não participa e paga a multa ou vai com tudo. Não existe essa de competição, não vale nada. Torcedor quer títulos, está dizendo o Vico, que ficou na bronca com o Internacional ontem, Meneghetti. Já voltamos com os donos aqui na Band. Felipe Duarte está na marca do pênalti. A pergunta vem de Osório, onde temos uma grande audiência. É do José Carlos Cardoso. José Carlos Cardoso, obrigado pela tua participação conosco. Quem é o melhor goleiro reserva da dupla? Lomba ou Paulo Vitor e por quê? Boa pergunta, boa pergunta. Acho que a amostragem do Lomba foi maior, né, em
número de jogos, mas a do Paulo Vitor, pelo pouco tempo que ele foi testado, ele se saiu melhor que o Lomba. Então eu vou ficar com o Paulo Vitor. Muito bem, olha só, logo depois dos donos, que amanhã estará na Expo Inter, Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Alô, Esteio, amanhã, lá da Casa da Band, nossos donos da bola da Expo Inter. Vai ficando por aqui, mas antes tem a chamada agora da Regina Lima, que traz os destaques do programa da Regina desta quinta-feira. Diga lá, Regina Lima. Oi, Meneghete, tudo bom? Nós também estaremos na Expo Inter, junto com vocês amanhã ao vivo. E não se assustem, vocês aí de casa, porque eu não vou passar roupa aqui no estúdio, não é isso não. Gabriela vai passar e vai ensinar aí umas dicas para passar as peças mais difíceis, né, Gabriela? Exatamente. Hoje vocês vão perder o medo de passar um lençol de elástico. Ah, meu Deus, adorei isso. Eu tenho medo. Passo de um lado, amassa do outro. Quero saber se o Ribeiro Neto também tem medo de passar roupa, ô Meneghete. Eu vou dizer uma coisa, eu perdi há muito tempo medo de tudo. Eu não tenho medo de mais nada. Voltaremos amanhã ao 12h30. Ótima quinta-feira a todos vocês. Fiquem com o programa da Regina. Tchau.